Toda vez que uma paciente sabe que é portadora de um mioma, é extremamente importante que ela estabeleça com o médico que tipo de mioma que ela tem. Porque dependendo do tipo de mioma que ela tem, o tratamento pode ser completamente diferente. Vou dar um exemplo para que fique mais claro. Uma paciente que tem um mioma pequeno, que está dentro da musculatura do útero, e que tem 48, 49 anos, é uma paciente que pode perfeitamente esperar a menopausa, que com a queda dos hormônios, aquele mioma vai murchar, secar e ela está curada. Já uma situação completamente diferente é uma mulher que tenha vários miomas, que são detectados quando ela tem 23, 24 anos, e que podem não só interferir com a capacidade dela engravidar, mas interferem também com a gravidez em si, se ela conseguir engravidar, e de qualquer forma representam um problema muito maior, porque conforme o tempo vai passando, esses miomas tendem a crescer por causa dos hormônios femininos. Os miomas são nódulos que aparecem no útero e que crescem com a ajuda dos hormônios sexuais femininos. Portanto, uma moça que tem detectado um mioma muito precocemente tem um problema pela frente razoavelmente grande. Já uma moça de 48, 49 anos que tem um mioma não precisa ficar tão preocupada, porque afinal das contas, entrando na menopausa de 50, 51, ela vai ver o seu mioma murchar e até às vezes sumir. Então, o conselho que eu dou primeiro para todas as pacientes que têm um diagnóstico de mioma é que elas saibam primeiro que tipo de mioma elas têm, qual o tamanho dos miomas e aonde eles estão localizados. Dependendo do caso, a gente pode apenas esperar a evolução dos miomas, acompanhando com ultrassom e consulta médica a cada 6 meses. Nos casos em que os sintomas dos miomas são muito importantes, os sintomas básicos são sangramento durante a menstruação muito abundante e dor no pé da barriga, principalmente sangramento menstrual. Quando esses sintomas são muito importantes, às vezes é preciso fazer alguma coisa. Essas pacientes começam até a ter anemia. Elas sangram tanto que elas não podem sair de casa. Então isso realmente é um problema bastante sério que precisa ser tratado. Existem várias opções. Em primeiro lugar, existem as opções cirúrgicas. As opções cirúrgicas são aquelas que envolvem a retirada do mioma, às vezes a retirada do útero. Isto varia para cada caso. Na medida do possível, os médicos sempre tentam tirar apenas os miomas e passam também por uma solução bastante inovadora que existe hoje em dia, que é a embolização. O que é a embolização? A embolização é basicamente uma técnica em que a gente seca o sangue que está chegando no mioma. E aí o mioma murcha. É um tratamento que pode ser feito. A paciente, quando vai se submeter a uma embolização, precisa passar com um médico radiologista e fazer primeiro uma ressonância magnética da pelve. São estudados os miomas e aí se verifica se aquele mioma é um mioma bom ou não para ser embolizado. É uma opção na qual não se remove o útero e que funciona bastante bem. Finalmente, existem casos em que a paciente pode optar por acupuntura. É um tratamento que às vezes dá resultados e evita qualquer medida mais agressiva. Volto a repetir que o mais importante no caso de um mioma, não há regra a ser seguida, é saber que tipo de mioma o paciente tem, quantos miomas ela tem no seu útero, que localização eles estão e o tamanho desses miomas. Tudo isso é que vai determinar o tipo de tratamento, que deve então ser analisado com o médico. Sempre o médico tem que estar explicando para o paciente por que se opta por este ou aquele tratamento, porque cada um dos tratamentos tem vantagens e desvantagens. Então, na hora de resolver tratar um mioma, quando o sintoma é muito importante ou quando a paciente é muito jovem, essas pacientes devem sempre estar discutindo e trocando uma ideia muito ativa com o médico para entender por que a gente opta por esse caminho ou aquele, para acabar não fazendo uma cirurgia inútil ou optando por um tratamento que não vai funcionar. Isso é muito importante e sempre o paciente deve se envolver no seu diagnóstico e no seu tratamento para poder ver o que melhor lhe convém.